Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar mais um pouquinho antes de começar o nosso papo hoje sobre pilares de prevenção de churn. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bom? E você, Fernando? Tudo certo. Boa. Fora a correria, tive que sair do trabalho correndo. Cheguei aqui, carei um trânsito, fiquei com medo. Nossa, você vai dar apertado pra live, mas deu bom. Deixa eu permitir o pessoal aqui. Esperar mais 2 minutinhos para começar, para poder liberar o máximo de pessoas possível e não ficar, porque tá todo mundo parando na sala de espera e eu tenho que liberar. Então, para não ter que ficar parando muito a apresentação, esperar mais 2 minutinhos aí a gente começa a conversar um pouquinho, gente. Boa. 7-3, vamos começando, gente. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre prevenção de churn. Antes eu vou tirar um tempinho para talvez alguns de vocês não me conheçam tão bem, ou talvez alguns de vocês até já conheçam. Eu vou tentar ser super breve aqui, porque tem muito conteúdo no papo de hoje. Vou alinhar alguns pontos, tá? Essa live ela vai ter certificado, então no final aqui eu vou disponibilizar para vocês um QR Code, vocês mesmos vão conseguir emitir o certificado de vocês, tá? Então fiquem até o final para conseguir. Não vou enrolar vocês, vou passar o conteúdo e tudo mais, e daí eu vou disponibilizar o certificado, vocês mesmos vão poder tirar, vai sair na hora para vocês no final do papo, beleza? Então, gente, assim, ó, é, quem sou eu e por que eu tô falando sobre esse assunto, né? Eu trabalho diretamente com clientes há aproximadamente 10 anos. E a maior parte desse tempo foi lutando contra o churn. Hoje eu vivo um cenário muito diferente, assim, eu não vivo da produção de conteúdos, eu sou gestor de CS. Hoje o churn não é um problema para mim, porque eu atendo clientes muito enterprise, vou falar um pouco sobre isso, e com contratos e tudo mais. Então, esse não é um dilema meu hoje, mas isso é muito recente. A maior parte da minha carreira, desde o começo, desde quando, sei lá, eu trabalhava com mês de pagamento 10 anos atrás, foi lutando contra churn em diferentes cenários: produtos financeiros, SaaS, pequenas e médias empresas, enfim. Então, ao longo desse tempo, eu acabei conhecendo ele de muito perto, criando uma certa intimidade com ele em diferentes tipos de produtos. Eu cheguei a ter produtos que eram muito transacionais, que eu tinha 10% de churn ao mês, a gente conseguiu ir reduzindo isso, mas que era um combate muito forte, assim. Então, foi um inimigo íntimo durante bastante tempo. Então, sobre trajetória, eu já liderei várias operações de CS, diferentes. Eu já liderei operações de 3 empresas diferentes, em longos prazos e em cenários diferentes, como eu disse. Tanto bases mais high touch, quanto bases mais quase completamente tech touch, quanto agora num contexto mais enterprise, beleza? Então, esse é um pouquinho sobre mim, para quem não conhecia, não vou me alongar muito nisso. E eu sou fundador também da Escola Operando CS, do projeto Operando CS. Foi onde eu comecei a compartilhar mais sobre os meus conhecimentos e as coisas que eu vivia no dia a dia, levando um pouco
dos aprendizados para o mercado. Porque, assim, o que eu senti, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto eu falando sobre isso. Quando eu cheguei em CS, eu senti que era tudo muito bonito quando a gente lia sobre o assunto, né? Eu achava tudo muito idealizado, eu achava tudo um conteúdo muito, às vezes, superficial e real. E uma vez que eu consegui construir alguma coisa em CS, eu comecei a compartilhar o que eu aprendi, o que deu certo, o que deu errado, as coisas que eu tropecei, e isso foi criando essa comunidade de conteúdo que já vai para quase 2 anos aí, e que recentemente virou a Escola Operando CS. E no final fala um pouco mais sobre esse projeto também, para quem quiser saber um pouco mais. Beleza? Mas esse não é o intuito, de novo, as lives são sempre conteúdo puro. Beleza? Então, gente, vamos para o que interessa, de verdade, tá? Afinal de contas, o que é prevenir o churn? Prevenir o churn, na minha visão, é o coração do trabalho do CS. É o que diferencia o CS no dia a dia. A gente sempre fala, o CS precisa ser proativo, né? Mas, e assim, quando a gente fala sobre proatividade, prevenção é o coração. Por mais que na maior parte do tempo a gente esteja no lado da correção, que o cliente pede um cancelamento, a coisa já acontece e a gente acaba reagindo, idealmente a prevenção é o que faz o trabalho do CS ser mais valorizado e ser mais sustentável no longo prazo, para a gente não estar sempre apagando incêndio, tá? E a melhor forma de você conseguir prevenir o churn é vendendo do jeito certo, para o cliente certo, o produto certo, e garantir que ele alcance o valor que ele deseja, ou seja, aquilo que ele buscava quando ele encontrou a sua empresa, quando ele encontrou o seu negócio, quando ele encontrou o seu produto, do jeito mais rápido possível e de forma contínua. Que ele continue enxergando esse valor no longo prazo. Essa é uma base sólida até para pensar, poxa, eu tô falhando aqui, eu tô tendo muitas solicitações de cancelamento. Provavelmente o problema tá em um desses casos, e é aí que a gente chega nos pilares, tá? Da onde que eu tirei esses pilares? Não foi assim, foi muito tempo olhando para motivos de churn. Eu já falei várias vezes sobre motivos de churn, eu acho uma coisa polêmica, mas durante muito tempo eu refleti sobre o que fazia um cliente cancelar. E assim, tem uma premissa importante da gente trazer aqui, que é 2 premissas, tá? A primeira é que é praticamente impossível você conseguir compensar com atendimento um produto que não tem uma proposta de valor forte, que não entrega uma transformação para o cliente de forma que ele veja valor naquilo. Então, o que acontece muitas vezes? A promessa do produto é muito boa, mas a realidade é fraca. Dificilmente você vai conseguir compensar isso com atendimento. Praticamente impossível. Então, se esse é o cenário que você vive hoje, precisa de uma força para produto, levar esses feedbacks do cliente para você conseguir criar essa base sólida. A gente vai falar sobre isso. E outra premissa é: nenhum cliente ele cancela por um motivo só. Geralmente é uma jornada que acontece e que leva o cliente até tomar a decisão de, poxa, eu não aguento mais. Então é um estopim. E geralmente esse estopim é o que a gente chama de motivo de cancelamento, mas é uma história que se constrói, tá? Então, isso é interessante, porque no fim da apresentação eu vou juntar essa história para vocês e vocês vão ver. Mas quando a gente olha para arrumar briga com galera de produto é padrão. Isso aí, o CS que não arruma briga com a galera de produto tem uma coisa muito estranha. Teve uma realidade que eu não arrumava briga com produto todo dia, que era um time de produto que era muito, assim, era muito aberto e era acreditava muito no CS como porta-voz do cliente, mas esse não é o cenário normal. Geralmente você não trabalha nessas circunstâncias, foi um pouco de sorte que eu vivi. Mas, assim, gente, dito isso, quais são os principais motivos que levam o cliente a cancelar, né? O cliente a tomar a decisão de sair. Primeiro de tudo, são expectativas mal alinhadas. Então, basicamente, é um cliente que acha que o produto faz coisas que não faz, ou ele entende errado alguma coisa, como uma condição comercial, a frequência de contato com atendimento, ele entendeu alguma coisa que na hora da realidade a coisa foi diferente. Então, esse é um dos motivos, e eu digo que é um dos principais motivos, tá? Porque se isso acontece, é muito difícil você conseguir, às vezes, recuperar isso, porque é uma quebra de confiança muito grave e logo no começo da relação entre cliente e empresa, tá? Então, esse é um ponto. Segundo, cliente sem fit. Esse é polêmico, tá? Porque é uma dor muito comum
E é provavelmente a dor mais difícil de tratar, porque ela está muito ligada ao modelo de negócio, tá? Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu não devo vender para cliente que não tem fit, que para quem o produto não foi feito, tá? E eu gosto de enxergar fit, que é, cara, para quem que esse produto foi feito? Quem que é o cliente que vê mais valor nesse produto, tá? Então, às vezes, e tem muitas empresas que, assim, elas são meio que obrigadas a vender para clientes sem fit, porque senão elas não crescem. Por quê? Porque geralmente elas estão inseridas em um mercado muito pequeno. Esse ponto do fit é o ponto mais polêmico e o mais difícil de você conseguir mudar dentro de uma empresa, tá? Porque, assim, é incerto, eu mesmo já tomei a decisão, analisando os dados, de não parar de vender para clientes sem fit, porque senão o negócio ia regredir, tá? Então, é o ponto mais polêmico. O terceiro ponto, que mais faz os clientes cancelarem, são problemas de experiência inadequada. Por exemplo, de atendimento. Mas quando a gente fala de experiência, é importante a gente ressaltar uma coisa. Por isso eu coloquei a palavra adequada, tá? Que é o seguinte, todo mercado, todo tipo de cliente, ele tem um atendimento que ele espera ter, por causa do que ele está acostumado dentro daquele mercado, tá? Vou dar um exemplo prático disso. Eu comecei a minha carreira direta com clientes atendendo clientes de produtos financeiros, tá? Então eu atendia clientes, empresas, vendendo produtos financeiros como máquina de cartão, antecipação de recebíveis, coisas nesse sentido. O que acontece? O meu cliente ele estava acostumado a ser atendido pelo gerente do banco, que entendia pouco ou nada sobre o produto dele, porque ele comprava um pacotão de produtos, com um SLA terrível. E ele tinha que ir até o estabelecimento, que era o banco, passar pelaquela experiência maravilhosa da porta giratória para ser atendido. Eram outros tempos, hoje isso está muito melhor. Então, para mim, a expectativa de experiência do cliente era muito baixa. Então, para eu conseguir entregar muito mais, era muito fácil. Mas tem mercados que eles já são acostumados com um nível de atendimento melhor, e aí você precisa adaptar e entender, poxa, o que meu cliente espera de experiência e o que eu estou proporcionando, beleza? Mas a gente vai aprofundar de novo, beleza. Outro motivo, quarto motivo, onboarding mal feito, tá? E assim, quando eu vou falar sobre características de um bom onboarding, mas no fim das contas, o que eu considero um onboarding mal feito é um onboarding que ele não faz o trabalho de encurtar o caminho entre o que o cliente queria e o que ele tem. Para mim, o coração de um onboarding excelente é fazer com que o cliente tenha aquilo que ele comprou o mais rápido possível. E você constrói em cima daquilo o resto do valor, tá? Mas, enfim, como eu disse, eu vou aprofundar. Mas o onboarding mal feito é uma causa muito latente também. O onboarding é a etapa mais crítica do ciclo de vida do cliente, é onde geralmente está mais concentrado o churn. Onboarding é um assunto à parte, que assim, inclusive na escola eu quero transformar onboarding num curso. É uma coisa que assim, é uma disciplina tão abrangente, um tópico tão importante que cabe um curso inteiro sobre esse assunto, tá? Aí, beleza. Quinto ponto é aquele ongoing para cumprir tabela, sabe? Do tipo assim, o contato com o CS, o acompanhamento do cliente, deixando o cliente totalmente esquecido. Sabe aquela percepção que o cliente, poxa, a carteira de clientes cresce. E daí vai crescendo, vai ficando mais difícil de administrar a jornada do cliente, o cliente vai ficando esquecido. Então, toda carteira que tem, sei lá, 150 clientes para mais, tem pelo menos 20% dos clientes que estão perdidos lá. Estão mais abandonadinhos, tá? Isso, eu tô falando isso em números de, assim, quem faz uma gestão excelente de uma carteira desse porte. Então, e daí cria naquela percepção, às vezes, do cliente, poxa, antigamente era melhor, eu tinha mais atenção, eu era mais ouvido, quando eu comprei as coisas funcionavam, depois que eu virei cliente assíduo, parece que eu não tenho o mesmo valor. Então, ou, assim, outra coisa de ongoing só para cumprir tabela é quando o CS começa a fazer contato com o cliente só para bater meta de cobertura de carteira. Também é igualmente terrível, porque cria no cliente uma percepção muito ruim de desperdício do tempo dele, tá?
E, por fim, outra coisa, a sexta coisa que mais gera pedidos de cancelamento é precificação desalinhada, tá? E quando a gente fala sobre preço, preço também é uma disciplina, assim, preço, eu falo que preço é ciência, é uma ciência à parte, é mágica. Por quê? Cobrar muito pode ser extremamente prejudicial, porque o cliente tem que estar casado com a percepção de valor do produto, senão o cliente começa a achar que a relação custo-benefício não vale a pena, ele fala, não quer, pô, não tá me gerando o valor que eu pago por isso, e portanto ele cancela, ou às vezes você cobrar muito caro de um cliente que não tem dinheiro para pagar, começa a gerar um conflito de orçamento para ele, e ele sai também. Só que se você cobrar pouco demais, o cliente também não vê valor, ele não engaja, enfim, tem uma série de coisas. Então, precificação é um assunto que gera muito pedido de cancelamento para os dois lados, tanto para mais quanto para menos. E isso eu vi ao longo dos anos. Então, eu fui olhando para esses motivos e eu consegui identificar esses pilares que ajudam a prevenir que o churn aconteça, né? Que o cancelamento de fato aconteça, que o cliente peça para sair. Então, foi assim que nasceu essa teoria dos pilares. É importante ressaltar aqui que, quando eu falei desses principais motivos, eu estou falando de churn voluntário, que é o que o cliente ele pediu para sair, ele quis deixar a ferramenta. Eventualmente, tem outros motivos de churn muito frequentes que estão relacionados àquele churn involuntário, que é o cliente, poxa, ele iria ter que abrir mão da ferramenta, mas ele precisou abrir mão. Aí é diferente. Por que eu não foquei nesse tipo de churn aqui nesse papo? Porque esse tipo de churn não tem muito o que fazer. Você sofre ele, né? Você só fica de luto porque levou aquele pedido de cancelamento inesperado, às vezes de um cliente que está extremamente satisfeito com o que você entregou, mas ele, sei lá, está passando por dificuldades, ele vai mudar de mercado, enfim, alguma coisa aconteceu. Então a gente focou muito mais no que é churn, assim, que o cara quis sair de verdade e por isso a gente chegou nesses motivos, tá? E daí, gente, dados esses motivos, aí a gente chega nesse framework aqui, nessa grande ilustração, que são os 6 pilares da prevenção de churn, e tem também uma base de sustentação. Então você vê que o chão ali, a base, é a proposta de valor entregue, ou seja, todo produto, gente, ele tem uma transformação que ele deve gerar no cliente, ou que o cliente quer ter quando ele compra, tá? Então, se o seu produto não é capaz de gerar essa transformação, isso vai gerar muita insatisfação, o nível de satisfação. Nenhum produto consegue gerar a transformação para todos os clientes. Esse é um ponto importante. Mas se o seu produto não está entregando para quase ninguém, é muito preocupante. E o papel da gente, como CS, é entender o tamanho desse problema e comunicar constantemente o time de produto. Então, e por que eu falei isso e é importante ressaltar? É assim, ó. Como eu disse, nenhum produto vai atender todo mundo. Nenhum. Então, quando a gente leva feedback para o time de produto e fala assim, poxa, o produto não está entregando valor para o cliente e a gente não leva isso de forma muito sustentada, muito bem fundamentada, o time de produto sempre vai ser cético e falar, sim, a gente não atende todo mundo mesmo. Agora, se a gente começa a mostrar que, poxa, eu não estou entregando valor para 40% dos clientes que entram, e isso é um grande problema, aí a discussão muda de figura e fica muito claro que existe um problema de modelo de negócio até, de product market fit que a gente chama, tá? Então, talvez seja o caso de voltar para a prancheta. Então, a base é um produto que entrega valor, que entrega transformação para pelo menos algum grupo de clientes. Importante, tá? Tendo isso, a gente constrói em cima os pilares, que são expectativas bem alinhadas, perfil claro de clientes, experiência adequada, um onboarding bem feito, um ongoing baseado em valor e uma precificação correta. A gente vai aprofundar em cada um desses temas, logo na sequência, que é só uma visão geral. E com isso a gente consegue sustentar um cliente fidelizado. Beleza? Então, esse é um pouco da estrutura. Certo. Então, vamos começar a entrar um pouco mais nos detalhes, né? Como eu disse, a base de tudo é ter uma proposta de valor que é entregue para o cliente. Porque não tem pilar que sustente quando não acontece, tá? Só que
tá? E aqui tem um ponto que eu não falei. O oposto funciona. Se o produto for excelente em entregar a proposta de valor, talvez você não precise ter os 6 pilares, tá? Então, por exemplo, poxa, o produto é excepcional em gerar transformação. Você tem um atendimento meio porcaria? Talvez o cliente fique. O produto é excepcional. Você está cobrando errado? Talvez o cara fique. Por quê? Porque a proposta de valor é a base. Ela consegue compensar os outros, mas nenhum dos outros consegue compensar a falta dela. Esse é um ponto super importante. Quando a gente fala sobre proposta de valor, é interessante vocês pensarem o seguinte. A empresa, quando a gente vende para empresas, empresas geralmente compram por 2 motivos. Que motivos são esses? Ou vender mais, ou conseguir controlar custos ou ter mais margem no longo prazo. E assim, todos os motivos de compra, eles são disfarçados dentro desses dois. Em uma das oportunidades que eu vivi de CS, eu trabalhava numa grande empresa de software e ela separava os produtos entre produtos de performance, que eram os produtos que ajudavam o cliente a vender mais, ou produtos de produtividade, que ajudavam o cliente a ter uma maior produtividade, portanto, menor custo, tá? Então, se você enxergar isso do tipo assim, poxa, que as empresas geralmente querem um dos dois, ou vender mais, faturar mais, ou ter menos custos, ser mais produtivo. E tem várias coisas que se maqueiam dentro desses dois motivos. E você pensa, poxa, como o meu produto ajuda a fazer isso? E será que ele está conseguindo, de fato, ajudar a fazer isso? Então, por exemplo, o CRM. Geralmente a empresa contrata um primeiro CRM porque ela quer vender mais, tá? Então, isso pode mudar. Eu vou dar o exemplo do CRM porque ele pode valer para os dois. Então, uma empresa vai contratar o primeiro CRM dela, ela contrata para vender mais, ou para conseguir captar mais leads, ou para conseguir organizar o processo de vendas dela e aproveitar melhor os leads que chegam, e assim ela conseguir vender mais. Beleza. Em um segundo momento, a empresa vai trocar de CRM. Por que ela troca de CRM? Para conseguir otimizar a operação comercial e, portanto, ter menos custos. Então, automatizar tarefas, fazer follow-up automatizado, melhorar a gestão do time, conseguir ser mais eficiente. Então, poxa, às vezes você está vendendo um CRM, eu já vendi CRM. É pensar, poxa, meu CRM ajuda o meu cliente a vender mais de verdade ou não? O que está faltando para ele ajudar? Tá? Então, é interessante pensar qual o trabalho que o produto se propõe a fazer, qual a dor do cliente que ele promete resolver e com qual frequência ele está cumprindo essa missão. Ele está conseguindo ajudar o cliente de verdade. Beleza? Então, conseguindo sanar isso, o resto do trabalho é muito mais fácil. Muito mais fácil. Tá? E aí a gente parte para os pilares, realmente. Aí, gente, eu não sei, eu não falei no começo, mas essa gravação de toda essa aula vai estar na comunidade do Operando CS, tá? Vai estar disponível gravação, vai estar disponível, eu vou lançar uma edição de newsletter com todo esse material, a apresentação vai estar na comunidade também, enfim, quem ainda não faz parte da comunidade, acho que a maior parte aqui talvez faça, é só entrar em comunidade. Não, perdão. escola.operandocs.com/comunidade ou o QR Code aí, você vai cair no site e no topo do site tem comunidade, vocês conseguem abrir, entrar e tudo mais, fazer parte, vocês vão encontrar esses materiais. Beleza. Então, primeiro pilar, tá, gente? Expectativas alinhadas. Expectativa é um dos temas mais complexos de lidar. Por quê? Porque um mesmo produto pode ter infinitos motivos de compra ou expectativas quando você trata de diferentes stakeholders ou de stakeholders diferentes. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Vamos lá. Eu falei que uma empresa geralmente ela compra por um motivo ou outro, né? Então, eu vou dar um exemplo de quando eu vendia máquinas de cartão. Quando eu vendia máquina de cartão, o principal objetivo do meu cliente era reduzir custo. Mas, beleza, esse era o motivo pelo qual ele comprava na maioria das vezes. Ok, só que ele tinha exigências. E cada cliente diferente tinha exigências diferentes. Máquina de cartão é o produto mais bobo que existe. Você enfia um cartão numa ponta, aperta os botõezinhos, o negócio
transação, beleza, o cara recebe na conta dele, show de bola. Só que quando eu ia atender o dono de uma verdureira, geralmente era um senhorzinho, tá? E é engraçado, cada negócio tem os perfis de tomadores de decisão, é muito evidente, assim. Geralmente era um senhorzinho, e o que importava para esse senhorzinho era o seguinte, ele queria uma máquina que fosse confiável. Ele tinha uma máquina que muitas vezes estava lá no fio do telefone, cobrando o pulso dele, um negócio que nem existe mais, mas ele gostava, porque a máquina funcionava sempre. Se eu fosse para um restaurante, o objetivo do dono do restaurante era, eu não quero fila no meu caixa. Então ele queria uma máquina rápida. Quando eu falava pro cara que a máquina tinha Wi-Fi, tinha 3G, que ia ser rápido, a transação era mais rápida, né, porque tinha Wi-Fi, ele brilhava o olho, achava maravilhoso. Agora, quando eu falava com o dono de uma pizzaria, ele queria colocar a máquina na mão do motoqueiro, e o motoqueiro poder ir pra rua e passar em cima inclusive, esse era um exemplo. Eu falava, pô, teve um cara que passou com a moto em cima da máquina e a máquina continuou funcionando. Ele queria isso, ele queria uma máquina robusta, que fosse funcionar na rua, que tivesse sinal de 3G e esse tipo de coisa. Então, um produto muito bobo, clientes parecidos, mas exigências diferentes, expectativas diferentes. E parte do nosso papel como CS é entender isso. Poxa, o que essa pessoa com quem eu estou conversando quer? Além do objetivo central, quais são as outras exigências que ela tem? Como é que eu consigo ajudar a alcançar essas exigências? E o segundo ponto é o seguinte: quando a gente fala sobre problemas de expectativa, a primeira coisa que vem na cabeça do CS é vendedor vendeu errado. Tá? Normal, tá? Eu sou meia culpa porque eu já fui vendedor também muito tempo, tá? Então eu já tive dos dois lados da mesa. Primeira coisa que vem na cabeça, vendedor vendeu errado. E assim, eu aprendi uma grande lição nisso. Por quê? Eu falei, né, que eu já vim de CRM, já estive numa empresa de CRM. E esse CRM tinha um churn altíssimo. Esse era o produto de 10% de churn ao mês. A gente conseguiu levar para 3%, mas foi uma luta, tá? Então era um produto de 10% de churn ao mês. E qual que era o principal problema? O principal motivo de churn era insatisfação com o produto. E a principal insatisfação era que esse produto, que esse CRM, não tinha um Kanban. Não tinha visualização de leads em Kanban. Pode parecer meio absurdo, mas não tinha. E daí, mas quem falou pro cliente que tinha Kanban? E daí vai lá, audita call do vendedor e tudo mais e procura. Cara, o vendedor nunca falava pro cliente que tinha um Kanban. Da onde que vinha isso? E daí foi o meu aprendizado. A expectativa do cliente surge muito antes da conversa com o comercial. A expectativa do cliente começa a surgir na primeira vez que ele vê a marca, ou às vezes de coisas que ele tem pré-concebida na cabeça dele. Poxa, o cara simplesmente pensava que todo CRM tem um Kanban, tem que ter. Então ele chegava para mim, ninguém falou para ele que tinha. Quando ele descobria, não tem Kanban, então eu quero cancelar. Para mim não faz sentido. Então, parte do nosso papel, às vezes, é tentar ser meio adivinho, do tipo, poxa, o que meu cliente espera do meu produto? O que os concorrentes fizeram com que o meu cliente esperasse do meu produto também? Isso é super importante. Entender, conhecer a concorrência, conhecer como que geralmente os clientes são atendidos, ajuda nessas expectativas também, ajuda vocês a blindarem. E uma parte importante disso é vocês conseguirem identificar as expectativas e os desalinhamentos de expectativas o quanto antes, tá? Por quê, gente? Expectativa, como eu disse, é muito difícil de você corrigir, porque você vai entrar numa seara de modelo de negócio. Eu vou falar sobre isso no fechamento, mas, assim, se o cara entra com uma expectativa desalinhada, como eu disse, é muito difícil de corrigir. Se você percebe isso no começo, logo, sei lá, no seu kickoff, ou até antes mesmo, pelas informações que vem do comercial, você consegue desenvolver um plano de ação para tentar fazer alguma coisa a respeito, nem que seja incentivar o cliente a cancelar. É muito melhor do que você ficar se arrastando com um cliente, ou às vezes a decisão pode ser, poxa, esse cara não tem fit para o produto, eu não vou botar muita energia. Eu vou deixar que um pouco mais solto, se ele sair do outro lado do onboarding, beleza, tá tudo bem. Porque às vezes o cara tem um problema sério de expectativa
ele entra, a gente tenta suar sangue no negócio, dá horas e horas de trabalho e com 30, 60 dias o cara sai. E daí, além do custo de aquisição desse cliente, de marketing, de vendas, teve o teu tempo de trabalho, que às vezes você deixou de dedicar, às vezes, pelo simples fato de você identificar previamente e fazer alguma coisa a respeito, você ganha produtividade no seu processo ali de onboarding, tá? E algumas coisas que eu vi, ou vivi na prática, sobre essa lógica de identificar problemas no começo, tá? Eu já vi empresa colocar vendedor no kickoff, tá? Essa prática eu aboli, às vezes funciona, mas ela é muito improdutiva, porque você tira o vendedor da função core dele, não é uma boa solução, você acaba criando custos invisíveis grandes para a empresa, beleza? O segundo, reporte de intercorrências. O que que é isso? Durante muito tempo, meu time de CS, todo kickoff, ele preenchia um campo do CRM que era o seguinte: se teve alguma intercorrência no kickoff. O que que era intercorrência? Desvio de expectativa na maior parte das vezes. O cliente queria isso, queria uma coisa que não tem, entendeu condição comercial errada, qualquer coisa nesse sentido, a gente pegava e colocava no CRM. Então eu media, poxa, esse mês eu tive 30% de intercorrências no kickoff. E esse foi o número de início, tá? A gente estava na casa de 30% a 40% de intercorrências. Só do fato da gente começar a categorizar, levar para o time de vendas, mostrar para o time de vendas isso, colocar nas reuniões de diretoria e esse tipo de coisa, e pensar a coisa junto e exigir um pouco mais de qualidade no processo, caiu para 10%. Só que assim, isso nunca vai zerar. Intercorrências sempre haverão. Porque o processo de venda, pô, às vezes você está vendendo um produto complexo, às vezes o cliente, de novo, tem uma expectativa que ele tirou da cabeça dele, às vezes o cliente não prestou atenção no call de vendas, às vezes tinha muita coisa para falar, o cliente desligou. Então, intercorrência sempre vai ter. O importante é manter controlado esses problemas de expectativa, beleza? Terceiro, pré-vendas. O que é isso? Durante um tempo, quando a gente ia vender para clientes muito grandes, a gente tinha uma pessoa extremamente técnica que entrava num call com o cliente antes da call com o closer, para ver se a gente seria capaz de entregar a solução para o cliente ou não. E essa pessoa tinha poder de veto. Ele podia falar, não pode vender para esse cliente. E era um cara do atendimento, tá? Infelizmente, essa iniciativa, ela era muito boa, tá? Era uma iniciativa interessante, mas ela tinha a ver com a nossa estratégia. A gente não queria, assim, era muito difícil atender cliente muito grande, a gente não queria atender cliente enterprise, dava muito, a gente viu que não era a coisa que a gente fazia bem, então a gente tomou essa decisão. Só que essa iniciativa morreu porque a gente, assim, essa pessoa que fazia esse papel de pré-vendas era uma pessoa com 25 anos de experiência no mercado e no produto. Ele trabalhava na empresa há 25 anos, então ele foi insubstituível, literalmente. Então ele aposentou, esquece, morreu o processo, tá? Então, mas a gente fez isso. E era legal, tá? Mas, dadas as circunstâncias. O quarto é vendas não concretizadas. Na operação antes dessa que eu toquei, o CS, o time de onboarding, na realidade, tinha poder de cancelar vendas, tá? Então a gente tinha alguns critérios que o time de onboarding tinha o poder, tinha carta branca para cancelar um cliente que entrou. Então, por exemplo, era um software de gestão de tarefas para equipes externas. Então, a gente tinha um critério, por exemplo, se fosse uma empresa marido e mulher, não tinha muito o que fazer, o produto não gerava valor para esse tipo de cliente, porque não tinha tarefa e rotina de equipe externa para gerir. Chegava um cliente desse, o time de onboard tinha carta branca, veto, cancelava a venda. O cara disse que ia contratar uma equipe ainda, o time de onboard podia cancelar o cara. Ele tomava a decisão, tinha carta branca. A gente cancelava, em média, R$10.000 de MRR por mês. Tá? Então, essas são algumas iniciativas, só que elas têm que ser usadas com inteligência, com parcimônia, tem que analisar cada caso. São todas medidas muito drásticas para tentar controlar isso ou pegar no começo, menos o reporte de intercorrências. Reporte de intercorrências eu acho que é uma coisa que todo time de onboarding deveria fazer. E lá, pega todos, porque você ganha poder de argumentação com os outros times, tá? Beleza. Segundo pilar,
perfil claro de clientes, tá? Muitos produtos, muitas empresas, eles acham que tem um problema de churn, mas na verdade eles têm um problema de demanda. O que eu quero dizer com isso, tá? Tem empresas que, assim, elas deveriam abstrair do churn de clientes pequenos, por exemplo. Ela deveria fazer isso. E por que ela não faz? Porque ela não consegue vender barato em volume para esse tipo de cliente. Tá? Então, assim, geralmente, tá, vamos ver se eu consigo adivinhar com a bola de cristal aqui o cenário de algum de vocês que está aqui na call. É um SaaS, é uma empresa de software, que atende pequenas e médias empresas, que é uma startup, é uma empresa de alto crescimento, ela quer dominar algum mercado, tá? Ela quer ser, sei lá, a líder do mercado de motoristas, tá? E é um mercado verticalizado, é um mercado específico, tá? Provavelmente esse tipo de negócio tem um problema de ter que atender clientes pequenos demais, tá? Por quê? Por causa do tamanho do mercado. Beleza? Vou dar uma realidade. Por isso que eu falei logo no começo que essa lógica de perfil de cliente não é tão óbvia. E eu vou citar um exemplo meu. Eu vivi um mercado desse, que era um mercado. Eu trabalhei muito tempo como gestor de CS numa empresa que vendia software para o mercado imobiliário. Mercado imobiliário, e ele atendia especificamente imobiliárias, e o produto principal atendia imobiliárias de locação, tá? O que acontece? Quando você pega um mercado específico, imobiliário, vou atender imobiliárias, no Brasil tem 70 mil imobiliárias. Parece muita coisa, mas não é tanto assim. Porque quando você começa a olhar para dentro desse grupo, eu vendia um RP para imobiliárias. Um RP que a principal finalidade dele era a locação. Então, dentro de imobiliárias de locação são 20 mil. Dentro dessas 20 mil, imobiliárias de locação grandes o suficiente para precisarem de um RP, devia ser umas 10 mil. É um mercado pequenininho, 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 que não pode se dar o direito de perder cliente nenhum. Então, por isso, quando eu analisei, fui olhar, será que vale a pena eu fechar a porta para cliente pequeno? O que eu descobri? Se eu fechasse a porta para cliente pequeno, a empresa parava de crescer. E a gente tinha uma meta agressivíssima de crescer 35% ao ano. Não dava. Então, o nosso problema não era um problema de churn, não era um problema de operação, era um problema de demanda. O mercado não era grande o suficiente para eu conseguir colocar esses clientes para dentro em volume e eles entrarem e saírem tranquilamente. Tá? Agora, se você faz parte de um mercado, de um negócio que é muito grande ou que cobra muito caro, não tem por que você não ser muito específico no perfil de clientes. Você precisa ter muita clareza de quem você atende bem. E o que eu estou falando aqui não é só porte de clientes. É importante vocês entenderem que, cara, qual perfil de cliente você atende bem, qual recorte da sua base de clientes fica mais tempo com você, qual grupo de clientes costuma ser mais rentável, qual tipo de lead você sabe atrair e vender, para você conseguir construir essa escala. Quando eu fiz essa análise dentro dessa base de imobiliárias, o que eu descobri? A gente tinha uma segmentação padrão de carteira ABC, igual muita gente tem, é mais conhecida do mercado mundial de CS. Quando eu fui analisar a base, primeiro que eu recortei a base em A, B, C, D e E, tá? Porque eu vi que tinha uma dispersão muito grande. Quando eu fui olhar para dentro dessa segmentação, eu vi que o cliente bom de verdade pra gente era o C. Totalmente contraintuitivo, porque a gente valorizava muito o A. E por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu olhei dados de suporte, eu olhei dados de NPS, eu olhei dados de crescimento, eu olhei uma porrada de informações. E olhando para tudo isso, eu cheguei na seguinte conclusão. Os clientes pequenininhos eram pequenos demais para tirarem proveito de um RP, da automação que um RP faz. Então, por exemplo, poxa, esse cara não precisava de automação para gerar boleto, porque ele gerava 3 no mês, tá? E o muito grande,
a falta de personalização do sistema já começava a incomodar ele, porque qualquer coisa que ele tivesse que fazer fora do sistema, ele tinha que fazer 1.000 no mês. Então começava a gerar dor de cabeça. Eu aprendi, olhando para as informações da carteira, que, cara, o cliente bom para mim era o intermediário, era o médio. E era um cara que dentro da minha carteira estava escanteado. Tá? Então, olha para dentro da carteira, quem que é o perfil que eu atendo bem? Será que eu tenho demanda suficiente para atender esse cara? Tá? E beleza, tem um ponto importante aqui, que tem muitos negócios que eles precisam tomar uma decisão. Por serem de mercados muito apertados, eles precisam tomar uma decisão entre vender bem ou vender muito. Tá? E esse é um pouco do dilema que eu falei agora há pouco. E geralmente, quando você está nesse dilema, vender bem é difícil, vender bem costuma ser caro, eles optam por vender muito. Esse é o pilar mais difícil de movimentar. De novo, no fim da apresentação, vou falar o que eu faria numa situação, tá? Terceiro pilar, experiência adequada, tá? Experiência é tudo que empacota o produto, tá? Experiência é base e gera muito valor para o cliente. É, por exemplo, o que faz pagar R$50 num prato, num restaurante, ou às vezes pagar num prato muito parecido R$250, tá? Tem gente maluca que paga isso num prato de comida. Tudo bem, para mim também é maluquice. Não sei, mas talvez para alguns de vocês não seja. Enfim, uma experiência adequada tem a ver com o nível de atendimento que o seu cliente espera. A gente falou sobre isso, tá? Então, poxa, é interessante você olhar para fora e ver, pô, como é que os meus concorrentes estão atendendo os clientes? Como é que o meu cliente a minha concorrência implanta um cliente? Porque você sabe mais ou menos o que o cliente espera uma vez que ele chega até você. Até para ele tomar uma decisão de sair. Porque, poxa, se você atende o cliente e o cara vai, eu vou sair por causa do atendimento, ele começa a olhar para concorrentes e ele vê que é tudo mais ou menos a mesma coisa, ele pergunta para um colega, ele pergunta para alguém, ele vê que, putz, não tem muito para onde escapar, ele, fazer o quê? Eu preciso conviver com isso, talvez as minhas expectativas que estejam erradas. Então, é interessante você identificar, poxa, qual é a experiência que o seu cliente espera e qual que você está entregando de verdade. Quarto, onboarding bem feito, tá? A raiz do problema, principalmente em SaaS, tá? É o onboarding. A maior parte, o pico do churn costuma estar aqui. Ela é a parte mais fundamental e, de novo, é um tema que poderia ser um curso inteiro e provavelmente vai ser um curso da escola. Tem dois principais objetivos com o onboarding, que é você conseguir encurtar o tempo. Para quê? Para entregar valor mais rápido, mas também para reduzir custo, tá? Então, o cálculo de custo de aquisição de clientes, eu fazia esse cálculo levando em consideração o custo para implantar. E o custo para implantar levava em consideração o tempo médio que eu levava para implantar um cliente. Eu sabia que custava para mim R$700 para implantar um cliente, porque demorava, em média, 2 meses, 2 meses e meio no RP que eu estou falando. E outra coisa é você reduzir o pico de churn. Por quê? O que acontece? Principalmente quando nos primeiros meses do seu do SaaS principalmente, mas isso vale acho que para todo tipo de coisa. Você tem um pico de churn, então tem muitos clientes que saem com 3, 6 meses e tudo mais, e uma vez que o cliente se acostuma com você, ele adquire o hábito da sua solução, aquilo já está imerso na operação da empresa dele, dificilmente ele vai sair. Então ele estabiliza, o churn estabiliza. E por que acontece esse problema no começo da jornada? Deixa eu ver se eu coloquei algum slide aqui para frente sobre isso. Mas é basicamente o seguinte. Quando você vende uma coisa para alguém, a gente acha que a gente compra, é uma decisão racional, né? Mas a compra é uma decisão muito emocional. Ela é muito mais emocional do que racional. E a partir do momento que você toma essa decisão, o seu cérebro começa praticamente a gritar para você: pelo amor de Deus, me justifica essa besteira que eu fiz. Então ele fica cobrando uma justificativa disso. Então, o quanto antes o seu cérebro quer ver o valor em cima daquilo que ele desembolsou, ou se comprometeu em desembolsar. É como se estourasse um cronômetro na cabeça do cliente e ele fala, cara, me justifica isso quanto antes. Então, por isso, uma característica muito forte de um onboarding bem feito para mim é um tempo baixo para entregar o primeiro valor para o cliente. O quanto antes você conseguir mostrar para o cliente, calma, tá aqui, primeiro valor para você. Melhor.
E nisso, às vezes, vale você olhar para o seu processo de onboarding e ver como é que eu tiro tudo da frente do primeiro valor. Então, por exemplo, uma vez eu estava revisando um processo e eu vi assim, poxa, por que a gente precisa de um cadastro completo do cliente se às vezes o cliente só quer emitir um boleto? Pô, pula tudo isso, faz só a parte da homologação, bota o cara para emitir boleto, depois você ensina o resto, depois você configura o resto do sistema do cara. Ele quer isso, entrega isso para ele semana que vem. Depois a gente faz o resto. Ter esse tipo de consciência é interessante. Poxa, como é que eu faço esse cara ter o que ele queria o mais rápido possível? Beleza? E depois vem o resto. Tanto que, na última experiência que eu tive antes da que eu estou hoje, a gente dividiu o processo de implantação em dois. A primeira parte era a ativação, e era um time à parte, eram 2 times à parte, era uma operação grande, tá? Tinha 80 pessoas. O primeiro time era o time de ativação, que era responsável por pegar o cara e fazer com que o cara, nos primeiros, o quanto antes, mas ele tinha no máximo 60 dias para fazer isso, o cara tivesse usando a principal funcionalidade do sistema, que era essa gestão de tarefas. Se ele usasse a gestão de tarefas por 2 semanas consecutivas, ele tinha o primeiro valor comprovado. E ele passava isso para o time de ongoing do onboarding. E o time de ongoing do onboarding era responsável por fazer um onboarding de outras funcionalidades que ele comprou, ensinar ele a usar outras partes, outros módulos, enfim. Tá? Então, dada a importância disso. Segundo ponto, e daí, assim, é interessante você monitorar a métrica de valor do seu produto. O que é isso? Se você olhar com carinho, todo produto tem uma métrica que ajuda, que ele é praticamente uma prévia do valor que o cliente extrai. Então, por exemplo, no produto RP, o cliente ele extraía valor a partir do momento que ele começava a ganhar eficiência na gestão dos contratos de locação dele. Porque o processo ficava mais automatizado, ele conseguia emitir os boletos dele, ele conseguia conciliar a parte financeira de forma mais fácil e tudo mais. Então, a minha métrica de valor era percentual de contratos no sistema. Então, o cara me dizia que tinha 100, eu queria que ele tivesse no mínimo 80, o mais rápido possível dentro do sistema, porque ele ia começar a ver muito valor naquilo. Porque estava ligado ao que ele queria extrair do meu produto. E praticamente todo produto tem isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha um produto que ele se propunha a gerar leads para o cliente. Ele conectava nos portais e ele gerava leads para os clientes. Cara, eu monitorava quanto tempo eu levava para gerar os primeiros leads para o cliente. Se esse tempo esticasse demais, eu tinha um problema. Então, eu ficava monitorando essa métrica. Da mesma forma, se eu demorasse muito tempo para ter 80% dos contratos do cara no sistema, eu tinha um problema. Então, eu ficava monitorando isso, tá? Outra coisa, redução de buffer. Eu falei, o processo ele tem que ser o mais enxuto possível, o mais rápido possível, o mais direto possível, sem perder qualidade, claro. Tá? Isso é super importante. Às vezes a gente perde a mão, tenta fazer um negócio muito rápido, atropela e fica ruim. Qualidade é primordial. Beleza, mas dado a qualidade, você precisa conseguir fazê-lo da forma mais rápida possível. E a melhor forma em nível de qualidade de você fazer um bom onboarding é reduzindo o que a gente chama de buffer, tá? Buffer é cliente parado no processo. Então, vou dar um exemplo. Cara, um buffer gigante que existe em qualquer processo de onboarding, quer dizer, na maioria dos processos de onboarding, não é todo processo de onboarding que tem isso, é tempo para o kickoff. Eu disse que o cara compra, ele quer ver valor. Agora, se você demora 9 dias para fazer o kickoff com o cara, é complexo, porque até ele fazer o kickoff, até ele começar a usar o sistema, até ele ver valor, já veio o segundo boleto. Se veio o segundo boleto, perdeu, parceiro. Perdeu. Porque você está cobrando o cara 2 vezes antes de ele ver o primeiro valor. Checkmate. Então, quando eu olhei para isso, dentro da minha operação, eu vi que eu tinha 5% de churn na etapa aguardando kickoff. Então, eu comecei a trabalhar muito forte nisso para reduzir esse tempo. Quando a gente trouxe para 2 dias de tempo, e a gente criou esse SLA, a coisa mudou completamente de figura. E aí a gente foi trazendo o churn dessa operação de, sei lá, a gente baixou de 16%, não, de 20% no onboarding para 4%. Porque a gente foi tirando essas etapas de cliente parado no processo.
todo processo ele tem dois tipos de tempo. O tempo que gera valor para o cliente e o tempo que não gera valor para o cliente. Tempo aguardando o kickoff é um tempo que não gera valor para o cliente. Quanto você conseguir enxugar isso, melhor. Tempo entre treinamentos, enxuga, entrega valor para o cliente mais rápido. Porque assim, ó, o problema do kickoff é o seguinte, você tem que conciliar agendas. Então, se você é muito rígido, o que vai acontecer? Você tenta marcar, você tem agenda para daqui 4 dias. Só que o cliente não tem. E daí você vai conseguir marcar com 6. Se você toma um no-show, você vai conseguir marcar depois de 2, 3 semanas. E daí você se perdeu. Aí complica. Então, beleza. E outros 2 pontos interessantes é o seguinte. Eu disse, né, que um produto ele pode ter vários motivos de compra ou valores percebidos. Só que você consegue pegar os 80% mais comuns e às vezes, por mais que, sei lá, não seja uma coisa muito personalizável, você consegue criar algumas trilhas que levam grupos de clientes ao valor da forma mais rápida possível. Por exemplo, o meu RP, ele não tinha nenhum nível de personalização para eu fazer um onboarding muito diferente de um cliente para outro. Só que tinha cliente que queria só emitir boleto. Tinha cliente que era administrador de bens próprios, então, assim, o uso dele era diferente. E tinha bastante cliente assim. Não, tinha cliente que queria usar o módulo financeiro inteiro. Poxa, eu comecei a identificar esses perfis e, poxa, se o cara só quer emitir boleto, de novo, vai só para homologação, pá, 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 pá. Se o cara é administrador de bens próprios, a demanda dele é diferente, eu construí meio que um playbook de como esse cara usa. Todas as partes que não interessavam do sistema, eu nem passava para ele na implantação, nem configurava. Pau, segue o jogo. Encurtava o meu próprio tempo, porque eu não tinha que cumprir todas aquelas etapas necessárias, o cara não ia usar o plano de contas, eu não tinha por que fazer isso. Enfim, tá? E outra dica interessante é olhar para os perfis de clientes que você tem, tá? Perfis de pessoas com quem você lida. E o que você faz com cada uma delas. Você construir alguns pequenos playbooks do tipo assim, poxa, vamos lá, quase todo negócio tem aquele tipo de cliente que acha que é o sabe tudo. É o sabichão, que o tempo dele vale mais do que o de todo mundo e tudo mais. Poxa, você vai tratar esse cara da mesma forma como você trata um cara que é mega engajado, mega interessado, tá mega comprado com a solução? Não, não vai. Se você ficar tentando fazer isso, você só vai irritar o cara e tudo. Também foi uma coisa que a gente foi construindo com o tempo. Beleza? Então, são algumas dicas aí para melhorar o onboarding de vocês. Ongoing baseado em valor, tá? Cara, o papel do CS, e o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, é você conseguir ajudar o cliente a extrair o valor que ele quer e conseguir ajudar o cliente a continuar percebendo esse valor constantemente. E dentro da empresa, de novo, esse aqui é um conteúdo que eu construí e tudo mais, é um conteúdo que viralizou no LinkedIn, inclusive teve, sei lá, acho que a última vez que eu vi estava com 120 mil visualizações no LinkedIn orgânico, porque muita gente se identificou. Isso é muito verdade. Às vezes, poxa, quando você, depende até com quem você está lidando ali dentro da empresa. Essa pessoa tem uma visão de valor diferente. Tá? Isso vale para um onboarding também, mas vale para um ongoing. Então, por exemplo, eu tenho um cliente lá que eu lido, que eu não consigo falar com o tomador de decisão, eu falo com o time operacional. O time operacional, não adianta eu falar muito em ganho de produtividade ou aumentar a margem. O operacional está pouco se lixando para isso. O que o operacional quer é que facilite o trabalho dele no dia a dia. Então, quando eu vou mostrar valor para esse cara, eu tenho que mostrar para ele, olha o quanto seu trabalho ficou mais fácil. Olha que top. Imagina como ia ficar difícil se eu sair daqui. E eu falo a língua dele e mostro o valor que ele queria e que importa para ele, tá? Então, por exemplo, o time operacional quer o trabalho mais fácil, quer que facilite o trabalho deles. E ele tem medo de perder o emprego pelo ganho de produtividade, tá? Isso é super importante. Teve cliente que me falou, olha, estão boicotando a sua ferramenta aqui na empresa porque eles estão com medo de perder o emprego. Então, poxa, como é que eu consigo trazer esse cliente para mim, mostrar para ele que isso não é um perigo, tá? O líder da equipe, você fala com o gerente da determinada área, esse cara geralmente ele quer visibilidade, ele quer conseguir enxergar o time dele, ele quer tomar boas decisões sobre as pessoas, enfim. Quando você vai subindo, enquanto isso, o dono do negócio, ele quer mais margem, ele quer crescer com mais margem. Enfim, então, são prioridades diferentes, tá? E daí, aqui vai um passo a passo interessante, né? Entende por que o cliente compra?
cria uma forma de entregar, de mostrar essa entrega de valor de forma visível, tá? E aqui entra a métrica de valor, ou aqui entra, enfim, por exemplo, uma coisa que a gente mostrava muito para o cliente era o seguinte, quando eu falava com o dono da imobiliária, de novo, o dono da imobiliária, ele queria o quê? Crescer com mais margem, ele queria que o time dele fosse mais produtivo. Quando eu ia falar com ele, o que eu mostrava para ele? Eu mostrava para ele quantos contratos de locação por pessoa ele estava conseguindo gerenciar. Então eu falava, ó, você conseguia gerenciar 50, você está gerenciando 150, isso quer dizer que você está contratando 2 pessoas a menos a cada 150 contratos. Olha que maravilhoso. Porque era o que ele queria. Se eu fosse falar com o time dele, era outra coisa. Olha aqui, ó, quantas conciliações bancárias eu consegui automatizar para você. Quantas horas isso te economizou? Olha que legal. Top, entendeu? Então, como que eu mostro para ele essa coisa? Mostra isso constantemente, tá? Não precisa necessariamente ter uma QBR, não precisa, não. Eu já falei algumas vezes que eu acho que o modelo de QBR não escala tão bem no Brasil. Mas tudo bem, não precisa ser uma QBR, mas relembre o cliente nos pontos de contato de vocês, de vez em quando. Não fazer isso só na hora do cancelamento, tá? Age antecipadamente quando você perceber que a entrega estiver aquém do esperado. Poxa, por exemplo, o cara me contratou para ser mais produtivo e eu vejo que ele gerenciava 100 contratos por pessoa, agora ele está gerenciando 80, eu falo, tem um problema aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo e tudo mais. E busca ampliar essa entrega de valor com o passar do tempo. O último pilar é uma precificação correta, tá? Como eu disse, poucas coisas são tão perigosas para o churn quanto cobrar caro demais de quem não tem dinheiro para pagar, tá? Não importa, o cara pode adorar o seu produto, ele pode amar o seu produto. Ontem mesmo, eu estava do lado da comercial e a gente atende clientes muito grandes e alguns clientes que não são tão grandes. Nossa solução, ela custa pelo menos R$1.000 por mês, mas tem cliente que paga 300 mil reais para nós. Quando ela me falou do contexto, ela falou assim, poxa, eu falei do preço, a pessoa já falou que tá caro. E era o preço mais baixo possível, era R$1.000. Eu falei, poxa, me fala um pouco do negócio. Eu falei, ela tem uma plataforma que atende diaristas e não sei o que. Quando eu peguei a calculadora, falei, esse cliente não vai te pagar. De jeito nenhum. Você pode fechar o contrato, mas ele vai ficar inadimplente, ele vai cancelar, esquece. Por quê? Pois esse cara tá faturando no pau brabo 20 mil reais. Se eu cobro R$1.000 dele para qualquer coisa, é caro. Vai começar a faltar dinheiro para outras coisas. Vai começar a faltar dinheiro na operação. Vai começar a faltar caixa para pagar outros fornecedores que são primordiais para a operação. E ele vai. Não dá. Não dá. O tanto que eu pego do faturamento dele é muito grande. Tá? Então esse é um ponto importante. Cobrar caro demais para de quem não tem dinheiro para pagar e caro demais relativo a isso é muito perigoso. É um dos motivos mais clássicos. Uma vez, inclusive, nesse RP, eu fiz uma análise eu rodei um modelo de machine learning, eu peguei 6 mil entradas de clientes para analisar quais eram os fatores de maior risco de um cliente sair antes de concluir a implantação. O que eu descobri? O motivo número 1 e o único que tinha uma taxa muito alta de risco era o cliente que ele tinha menos de 50 contratos de locação e era vendido um plano enterprise para ele que começava em R$699. O cara via valor, achava as funcionalidades legais, comprava, mas ele não tinha dinheiro. Ele não faturava o suficiente para conseguir pagar aquilo sem doer, tá? Então, isso é emblemático. Então, nesses casos, o downsell pode ser uma estratégia muito boa de prevenção de churn, tá? Eu já escrevi um artigo sobre isso, eu coloco nos materiais também. Às vezes, cara, você identificou que está muito descolado da realidade, o cliente não tem necessidade de tudo aquilo, tá muito caro para quanto ele fatura, vai pesar no bolso dele, às vezes você pode tomar uma decisão de, poxa, deixa eu ajustar o plano dele, sugerir um ajuste de plano para ele. Às vezes é melhor do que perder. Óbvio, você vai ter que alinhar isso com todo mundo, alinhar com o vendedor, às vezes alinhar com o comercial, alinhar internamente com a sua liderança, às vezes pode ser interessante. E no sentido oposto, quando você dá desconto demais para fechar, é aquela lógica, o cliente que ele vem por preço, ele vai embora por preço também, costuma ser um problema muito, muito sério. Então, precificação também
é outro ponto bem difícil. Aí, vamos encaminhando para a consolidação aqui de tudo que a gente falou. Vou dar uma dica aqui para vocês, tá? De como identificar problemas de preço, tá? Pega todos os clientes que entraram no negócio de vocês dos últimos 3 a 5 anos e coloca numa planilha. Pode ser uma planilha normal. Coloca uma coluna que consiga estimar o tamanho dele, tá? Então, pode ser, sei lá, tanto grande, pequeno ou médio, ou, sei lá, faturamento, ou alguma coisa que dê uma ideia. Na minha realidade, por exemplo, a gente conseguia saber mais ou menos o tamanho do cara pelo número de contratos de locação que ele tinha, ou pode ser número de usuários, alguma coisa que dê uma noção do tamanho da empresa. E coloca outra coluna com preço que ele paga. A última coluna que você vai colocar é uma categoria, sim ou não, se o cara saiu nos primeiros 6 meses ou não. Vai no Excel e plota um gráfico que chama gráfico, ou Google Sheets e tudo mais, plota um gráfico que chama gráfico de dispersão. Ele vai mostrar a distribuição, um monte de pontinho. Procura pontos muito longe. Se possível, plota nesse gráfico. Quando você for gerar esse gráfico, pede que os caras que forem cancelamentos, você coloca com um xizinho vermelho, e os caras que não saíram, você plota com uma bolinha verde. Se você vê que tem uma linha, geralmente quando você olha preço e porte, tem que ser uma linha ou uma curvinha. E fora dessa linha e dessa curvinha, se tiver muito X vermelho, ou muitos caras que cancelaram, você tem um problema de preço. Tá? Então, uma dica um pouco mais prática aqui para vocês. Recapitulando, para fechar, e o que eu faria, tá? Para não tomar tanto tempo de vocês, já deu o nosso tempo, mas enfim. Assim, agora é super rápido. Qual que é o ponto? Desses 6, comecem por esses 3 que eu tô marcando aqui, tá? Principalmente, começando do onboarding. Geralmente, ele é a raiz dos problemas. Ele é onde está mais concentrado, tá? Os churns. Então, se eu fosse priorizar, eu começaria construindo um bom processo de onboarding, ou revisando o meu processo atual de onboarding. Depois, eu olharia para a experiência e para o ongoing, né? Que são coisas até correlacionadas. Como é que eu estou fazendo o acompanhamento desses clientes e tudo mais? E eu começaria por esses 3 pilares. Por quê? Porque os outros 3 têm muito mais a ver com o modelo de negócio do que com a operação do CS. Então, tá dentro de casa, esses 3. Você consegue fazer muita coisa por si e melhorar muito o número. E uma vez que vocês conseguirem melhorar o número corrigindo esses 3 pilares, vocês ganham poder de argumentação, força na palavra, para cobrar mudanças nos outros 3. E daí a coisa começa realmente a girar e vocês conseguem finalmente começar a ser mais preventivo em relação ao churn. Boa? E assim, gente, tem um ponto que é esses 6 pilares, eles se reforçam mutuamente, tá? Desconsiderem tanto esse texto aqui, porque eu melhorei na imagem, então eu vou ler da imagem para vocês. Uma coisa puxa a outra, tá? Então, geralmente, o que acontece? O cliente, o lead lá, quando ele está lá no comercial, ele já tem um perfil inadequado, e isso faz com que ele crie expectativas irrealistas. Então, por exemplo, uma realidade minha, vendia um CRM que era para ser para imobiliárias, vendia para o corretor. E o corretor achava que o produto ia gerar lead adoidado para ele e ele ia vender muito, que era o que ia ser a salvação da lavoura dele. Aí, o vendedor, por saber que é um perfil mais difícil, mais fora de fit, acaba dando um desconto para fechar esse cara, um desconto mais agressivo. E o cara entra com as expectativas desalinhadas, um desconto, e isso faz com que ele não dê tanta bola para o onboarding, porque ele não está tanto com a pele em risco. Tá? Então ele já não engaja muito. E daí, por não engajar, o que vai acontecer? Ele vai viver com problema ou dúvida na solução de vocês. Ou seja, vai ter uma experiência bastante ruim. E isso vai fazer ele não conseguir ver o valor na solução durante o ongoing e, por fim, ele sai. Então é assim que esses 6 pilares acabam se conectando e criam uma historinha que, infelizmente, é muito comum da gente ver nas operações de SaaS, de CS, de retenção Brasil afora. Beleza, gente? E daí eu vou deixar uma pergunta final aqui para vocês antes de trazer o certificado e até falar sobre a escola, que é, poxa,
na visão de vocês, qual desses pilares está mais desregulado na operação hoje, tá? Vou tirar um tempinho para responder dúvidas. Eu vi que teve gente que mandou coisa no chat, a gente troca mais uma ideia aqui. Mas aqui está, gente, o QR Code para vocês emitirem o certificado de vocês. Eu vou mandar aqui também no chat para ficar fácil. Quem estiver no computador pode clicar. E daí vocês conseguem emitir o certificado de vocês sobre a aula de hoje e tudo mais. Porque agora eu vou tirar um pouco de dúvidas e vou falar também sobre a escola Operando CS, para quem estiver interessado em saber um pouco mais. Gostou da aula de hoje, achou legal a metodologia, achou legal o material, gostou da minha didática, gostou de mim como professor, gostaria de ter isso sempre, de forma contínua, essa é a proposta da escola, tá, gente? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pode ficar. Então, deixa eu ler um pouco das dúvidas aqui, dos comentários. Já tenho briga agendada com o comercial amanhã. Coisa boa, é isso aí, para eu já começar bem o dia. Tá certíssima. Já vai muito bem embasada para lá. Letícia, compensa validar com a concorrência processo de cancelamento também? Tudo que você conseguir validar com a concorrência é bom. Você ganha inteligência sobre o mercado. O difícil é você conseguir, às vezes, conseguir abertura. Uma vez eu dei muita sorte que o meu maior concorrente era um parceiro. Então, ele abriu depois deixou de ser parceiro e virou concorrente e a gente arrebentou eles na porrada na concorrência. A gente roubou 80% dos clientes deles, inclusive, em um período de 1 ano e meio. Foi loucura. Mas, quando a gente tinha essa proximidade, ele me abriu a operação inteira dele. Foi incrível. Então, compensa. Tudo que você conseguir trazer de inteligência sobre o mercado, melhor. Beleza. Cliente que está na operação e não passou por closer mais onboarding, faz sentido induzir um onboarding para geração de valor no produto? Porque hoje na nossa operação temos leads que compram sem chegar no SDR e closer. Depende. Se eles pagarem bem, sim. Se não, pode ser cagada. Por quê? Se esse cliente ele já entrou, ele não passou por SDR, não passou por closer, não passou por onboarding, ele entrou baratíssimo. Ele entrou muito barato. Ele está custando quase nada para manter. Esse é um cenário maravilhoso. Se ele paga pouquinho, deixa ele quieto. Agora, se ele paga bem, a ponto de valer o investimento de você puxar esse cara para dentro da jornada e você investir no custo dele, aí beleza. Ah, não, porque esse cara tem potencial de gerar muito mais receita e ele já paga bem, aí sim. Se não, cagada. É problema. Você só vai gerar custo para dentro da tua operação, vai gerar dor de cabeça, nem mexe com quem tá quieto. É o que eu dou de conselho na maior parte das vezes. Mas cada caso é um caso, tá? Thiago, o que você acha de fornecer um período de trial para o cliente em relação a esse... Maravilhoso. Maravilhoso. Só que assim, ó, tem um problema nisso que é o seguinte. Trial serve para produto que consegue entregar a proposta de valor sozinho. No RP, a gente tinha um trial, tá? Só que era pouquíssimos clientes que conseguiam entrar no trial e fazer alguma coisa. O produto era muito complexo, era um produto com muitas funcionalidades, era muito difícil. Então, entrava lá 200 clientes no trial, ia sair na ponta, o cliente conseguia fazer alguma coisa, 3. E daí você cria uma percepção ruim no cliente também, porque você está abrindo a porta, mostrando a cozinha, sem ninguém para recepcionar. E daí o cara entra e fala, tá tudo bagunçado aqui, esse software é muito difícil, esse software é ruim, então acaba saindo pela culatra. Então depende. O produto que ele é intuitivo e que o cliente consegue fazer alguma coisa sozinho, que você vai ter uma boa taxa de ativação nesse trial, tudo bem. Agora, se for um produto mais complexo, difícil, pode prejudicar mais do que ajudar. Aí pode começar a gerar prejuízo de marca. E, de novo, depende também do quanto quanto tá custando adquirir esses caras, tá? Se for fácil, barato abrir o trial, abre e às vezes o trial pode ser parte do seu processo de aquisição. Então o cliente já tem acesso ao sistema e o seu SDR, o seu vendedor entra em contato com ele para trazer ele para falar com o closer. Legal também. Porque daí você consegue, às vezes, antecipar e o cara já tá vendo o que ele tem ali e tudo mais. Pode ser interessante. De novo, é que assim, nunca tem resposta pronta, depende muito do produto, do mercado e do cliente pra gente conseguir pegar essas nuances assim, tá, gente? Sheila, aluna da escola, inclusive. Vendas e onboarding eu vejo que tá desregulado hoje. Eu gostaria de entender uma visão de uma instituição de ensino
onde tem uma célula de retenção para reter alunos, instituição de ensino, Sheila. Na escola, eu conversei com uma pessoa, eu conheço uma pessoa que ela é especialista em CS para instituições de educação. Tá? Ela tem 20 anos fazendo isso. Ela é muito boa. Cara, a gente trocou uma ideia, foi animal, foi incrível. Eu quero trazer ela para a escola para bater um papo aberto, para eu, tipo, entrevistar ela, assim como foi o nosso papo. O nosso papo já foi riquíssimo, mas para os alunos da escola conseguirem ter essa experiência, e trocar e fazer pergunta para ela, é super legal. O principal problema de instituição de ensino é o seguinte: como eu falei, todo produto ele tem uma transformação, ele gera um valor para o cliente, para o aluno. E a maior parte das instituições de ensino erra no que é o valor para o aluno. O valor para o aluno não é se formar. O valor para o aluno é conseguir o que ele queria quando ele buscou o curso. Como, por exemplo, poxa, ele queria um aumento de salário, ele queria ser mais bem reconhecido, ele queria ter melhores oportunidades de emprego para trazer mais segurança e estabilidade para a família dele. Ele queria o primeiro emprego. É muito variado. E a instituição de ensino, às vezes, foca em o meu objetivo é formar. Não, seu objetivo não é formar. Às vezes, o seu objetivo poderia ser muito mais bem. Os seus clientes poderiam ser muito mais fiéis se você ajudasse ele a conseguir um emprego. Logo na primeira semana dele, às vezes. Tá? Então, instituição de ensino é muito legal e é um assunto que eu tenho me aprofundado bastante por interesse. Eu acho muito legal. E porque eu tenho escola agora, né? Lógico. Entrega de primeiro valor, como mapear? Depende assim, ó. Vou tentar, para não ir tomando tanto tempo, vou dando umas respostas mais diretas, mas assim, ó. Pensa em qual é o principal objetivo do seu produto. Então, por exemplo, o último produto que eu falei, de gestão de tarefas para equipes externas. Pô, a funcionalidade core que gerava valor era a funcionalidade de tarefas. Então, o primeiro valor era conseguir fazer esse cara usar essa funcionalidade, porque ela era o coração do sistema. Então, beleza, o resto vinha depois. Gestão de agenda, gestão de rotina, gestão de time, tudo isso vinha depois. Então, foca em o que meu cliente quer. Tenta entregar isso o mais rápido possível. Aí é um bom norte para você entregar o primeiro valor. Vi que na startup que atuo, quase perdemos lead, ameaçando cancelar porque não conseguiu em 9 dias o onboarding. O pilar foi literalmente esse meio mesmo. A ideia é preparar o time para o próximo grande lançamento no objetivo, não colocar o onboarding agendado em períodos longos. Isso é bem importante. Nananana, muito legal. Boa, que bom que vocês curtiram, gente. E daí, vou fazer o meu pequeno jabá aqui. Eu nem tenho apresentação, nem nada, tá? Então, como eu disse, essas aulas aqui, a ideia não é vender nada para vocês, é o conteúdo puro. Mas as matrículas da escola Operando CS estão abertas, tá? Inclusive, o primeiro curso ao vivo vai ser de estratégias de retenção, que é não só prevenção. Aí a gente vai falar sobre combate de churn, como evitar, prevenir e corrigir o churn. A gente vai olhar para o ciclo completo. Então, é um curso bem legal, vai ser o primeiro curso ao vivo. Vai começar no dia 19, é um curso ao vivo, mas vai ficar gravado. E para vocês terem mais informações, quem quiser saber mais, é só entrar em escola.operandocs.com ou aqui, ó, no cantinho, como vocês viram, tem esses QR Codes aqui. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês caem também no link, eu vou colocar aqui no chat para quem quiser saber mais. E eu vou explicar, só antes da gente fechar, porque vocês vão entrar lá e pode surgir uma dúvida. Matheus, dá sim. Vem, a gente já é próximo, me chama, tá? Qual que é o ponto? Quando vocês olharem para a escola, vocês vão ver duas opções. Vocês podem comprar o curso, Estratégia de Retenção, e ter acesso apenas ao curso, tá? E os materiais do curso. Ou existe uma segunda opção, que é a formação continuada. O que é isso? Eu criei uma forma, eu quero fazer vários cursos, tá? Trazer minha experiência em vários âmbitos. Então, a cada 2 meses ou menos, eu vou lançar um novo curso ao vivo. Eu quero ter aulas constantes com vocês, como essas aqui. Idealmente, o meu sonho é que todas as semanas a gente tenha uma aula e eu traga um tema expositivo para vocês. Se esse tipo de modelo, e a plataforma, inclusive, a Sheila tá falando, poxa, que legal, na plataforma já tem um monte de coisa lá. Tem um curso gravado de 30 aulas sobre gestão estratégica de CS,
tem vários materiais extras, tem framework, tem um monte de coisa lá, que tudo isso também vem com a formação continuada. Então, quem contrata a formação continuada tem acesso a muitos materiais extras já logo de cara e todos os cursos ao vivo e gravados que vão ter daqui para frente na escola, tá, gente? Então, essas são as duas opções. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, enfim, podem me procurar por LinkedIn, por Instagram, qualquer coisa nesse sentido. Por onde vocês, por massa, contem comigo. Tá, gente? Então, esse foi um pouco do conteúdo da aula. Eu queria agradecer muito o tempo e a atenção de todos vocês. Eu adoro estar aqui ensinando, tá? Da formação contínua, ele se renova anualmente, tá? Então, anualmente ou mensalmente, tem as duas opções. Então, esse é um ponto. E uma dica, tá? Quem quiser em período de lançamento, a gente está com um cupom de desconto, que é o lançamento. Vou escrever aqui, lançamento 10, que dá 10% de desconto. Esse vai ser o menor preço promocional que a gente vai ter na escola, tá, gente? Então, queria agradecer muito vocês, foi muito legal ter vocês aqui. E, de novo, aceito feedbacks e tudo, podem me procurar dúvidas, eu adoro responder perguntas, se vocês ficaram com alguma dúvida. E o material todo da aula vai estar na comunidade amanhã para vocês, beleza? Boa noite para vocês, gente, bom resto de semana para todos. Tchau, tchau.